Você já sabe quando esse sininho aqui toca, é porque tem episódio novo no ar, episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E para quem tá chegando aqui, primeira vez, eu sou o Fernando Guerreiro, seja muito bem-vindo. E por que eu tô aqui? Eu tô falando que esse negócio é na prática, porque aqui é um espaço que eu me utilizo para falar da minha carreira de 20 anos como educador físico, 11 anos como atleta, agora empresário, liderando algumas coisas aqui, também no meu campo de estudo de neurociência, comportamento humano, desenvolvimento de pessoas. É por isso que você chegou até aqui, é por isso que você vai ficar até o final e vai ouvir tudo que eu tenho para falar hoje sobre a motivação de 2026 já terminou. Sabe, é muito provável você tá nesse lugar agora de brigar com algumas metas já. Você já tá repensando algumas coisas do teu ano. Aquela acelerada da primeira semana de janeiro já ficou para trás. E você tá tomando cuidado para não voltar no que você foi em 2025. E eu não sei, na verdade, em que dia especificamente você tá ouvindo aqui esse episódio, mas você já passou por isso. Motivação. Empolgação. Daqui a pouco, estagnação, frustração. Esse aqui é o ciclo macro da vida do ser humano. Se empolga, faz decisões empolgado, daqui a pouco não consegue mais sustentar as decisões. Então, a gente está aqui agora a gente está com quase 35 dias desse primeiro ano, 35 primeiros dias do ano. Acabou a motivação, acabou a empolgação e você já está indo para esse lugar de talvez até esquecer aquilo que você gerou como acordo para você mesmo. Então, o meu papo hoje é, cara, como é que você se torna produtivo com a tua vida como um todo? E algo que eu tenho meditado muito é sobre você não vai conseguir se tornar alguém produtivo se você não aprender a desagradar as pessoas ao teu redor. Aí você vai falar, você tá maluco, cara. Não. Se você não aprender a desagradar as pessoas, você vai ficar o tempo todo tentando agradar as pessoas e a última coisa que você vai lembrar é de fazer o que deve ser feito de verdade. Então você precisa se libertar daquilo que os outros acham ou esperam de você e você precisa se conectar de verdade com o propósito ou com a missão que você carrega e aquilo que você tem que fazer, porque se você deixar de fazer isso, aí sim você vai desagradar não só as pessoas, mas você vai desagradar a Deus também, que é o teu Criador, e Ele te formou para uma missão específica aqui na Terra. E se você ficar com medo do que as pessoas estão pensando, achando, sentindo a teu respeito, automaticamente você nem vai lembrar do que Ele está pensando, sentindo e vendo a teu respeito. Então eu tenho meditado muito sobre isso. 2025 foi um ano que ele para mim é resposta de 2026. Desculpa, de 2025. É isso aqui, né? 2026 é uma resposta de 2025. 2025 eu peguei muita coisa pra fazer e vai, faz e passa por cima e aquela loucura, daqui a pouco você olha e você fala, nossa, o que tá acontecendo na minha vida? Mas a gente faz, a gente dá conta, você vira um trator, algumas coisas você faz muito bem feitas, outras não tão bem como você gostaria. E eu comecei a meditar sobre isso e eu comecei a entender uma coisa, e eu já falei com vocês a diferença entre produtividade e performance, você pode voltar lá atrás, mas eu comecei a analisar e eu fiz algumas entregas, eu fiz alguns sacrifícios de projetos e objetivos da minha vida. E eu comecei a olhar muito mais para uma pergunta tipo, Deus, o que o Senhor tem para mim? Porque eu tô aqui há 20 anos fazendo a mesma coisa da minha vida. Eu construí uma carreira sólida, eu construí uma autoridade no mercado, eu estou vivendo muitas coisas legais, mas o que o Senhor tem para mim? E eu comecei a olhar para alguns projetos específicos. Eu falei, cara, será que isso aqui vai me colocar numa posição de realmente ser aprovado por Deus no final da minha vida? Ou esses projetos aqui eles só estão alimentando o meu próprio ego? Ou só está alimentando o meu temor de homens? Estou preocupado com o que a sociedade está pensando. Então eu comecei a refletir sobre isso e 2 projetos, dentre todos os outros que eu tinha, eu cheguei nesse lugar de falar assim, a única coisa que sustenta esse projeto do jeito que está acontecendo é o meu ego.
E eu comecei a olhar para o resultado do projeto, eu comecei a olhar e falei, cara, isso aqui não está fazendo o menor sentido nessa temporada. Só que para encerrar esses projetos eu tive que desagradar pessoas. Cada projeto eu tive que encerrar um ciclo. E para encerrar um ciclo você vai desagradar alguém. As pessoas não terminam o ciclo, uhul, que animal, incrível. A não ser que ela está indo para um lugar muito melhor ou você está indo para um lugar muito melhor. Mas, falando isso, encerrei esses 2 projetos, resetei isso na minha vida e jogo que segue, vamos lá, bola para frente. E nas próximas semanas dessas decisões, algumas coisas começaram a acontecer. E aquilo que eu estava sofrendo muito para projetar, aquilo que eu estava sofrendo muito para executar, começa a clarear ao ponto de eu falar assim, eu não vou cair na cilada outra vez. E me entenda bem, você que se expõe, faz as coisas, quer ir para cima, você está no front, o tempo todo vai aparecer oportunidade para você. O tempo todo tem um convite, tem algo novo, alguém querendo falar e te apresentar uma ideia. E eu me fechei a um ponto assim de falar, cara, eu não quero me distrair de novo com coisas que eu vou ter que sacrificar ali na frente de novo. E dei uma segurada. Só que as coisas foram caminhando por um lugar que eu falei, cara, isso aqui é de Deus para minha vida. Isso aqui é algo que eu não pensaria, isso aqui são conexões que eu não faria, é uma forma que eu não tenho uma palavra terrena aqui, não tenho carga verbal para contar para vocês da forma que aconteceu. E eu abri um pouco mais a minha mente para esses projetos e eu falei, caraca, isso é diferente. Por que eu estou falando isso em relação à produtividade? Nos últimos tempos eu tenho pensado muito que muitos de nós têm olhado para a produtividade como produção em massa de tarefas. Então a gente está se tornando meio que uma fábrica com aquelas esteiras automáticas que, dependendo do produto, já tem ali toda a linha de produção, vai, faz, mecânico, pá. Beleza. Pode ser que você se tornou essa máquina e tá ali, só que eu tô sendo impelido e assim, eu tô fazendo uma curva na minha vida, 37 anos e pensando em futuro, e eu tô olhando e falando assim, cara, eu quero ser essa fábrica aqui de produção em larga escala, automatizada e tudo mecânico, e falar que isso aqui é produtividade, ou eu quero ser como uma árvore que produz bons frutos. E se eu estou falando de uma árvore que produz bons frutos, eu vou ter que entender que o cultivo da árvore é diferente. A produtividade de uma árvore é extremamente diferente da produtividade de uma fábrica. Porém, eu estou olhando aqui para os frutos. E eu fui meditando sobre isso e comecei a pensar sobre decisões e escolhas e entender que nós estamos optando por uma vida ocupada. Porque uma vida ocupada, ela nos permite negligenciar detalhes que nos ofendem e a gente não quer tratar. Então você se tornar uma fábrica com operação em massa e todo aquele fluxo vai te levar para um lugar onde você não vai ter oportunidade de ter o silêncio e a calmaria no dia de olhar e falar assim, cara, tem problema aqui dentro que não é profissional, tem problema aqui dentro que não é de produção, tem problema aqui dentro que é pessoal, é emocional, é mental, é espiritual. E isso aqui, para quem não consegue lidar com o negócio, é uma facada no coração, dói. E eu tô nesse lugar muito legal, onde eu tô conseguindo observar várias coisas que antes eu não conseguia observar. E principalmente, eu tô conseguindo ir pro campo de entender que, primeiro, algo acontece, eu tenho um retorno desse algo, que é uma emoção que bate em mim, logo eu tenho que trazer essa emoção pro campo mental para interpretar o que está acontecendo para tomar uma decisão. Antigamente eu achava que a minha emoção ela já era a reação de algo. Na verdade, a reação é quando eu penso no que eu vou fazer. Isso chama inteligência emocional. Mas se você está num fluxo acelerado de produtividade e tudo mais, você não vai para esse lugar porque não dá tempo de pensar, não dá tempo de interpretar, não dá tempo de discernir. É papum. E eu sei que você está me ouvindo aí do outro lado, você já está cansado do papum. Porque depois você se arrepende de tomar uma decisão emocionada. Então, quando eu estou olhando para esse lugar do fruto, eu estou entendendo temporadas. Eu estou entendendo que vai passar, a árvore ela não produz o tempo todo.
Então tem o tempo do descanso, tem o tempo onde precisa limpar em volta, precisa regar, tem o crescimento, na estação certa vai dar o fruto, mas o fruto também tem um processo de florescer, depois vem o fruto, ele amadurece, ele é colhido, e eu tô trocando a minha vida, e aqui sendo muito vulnerável para vocês, eu não quero mais dar resultado, quero dar frutos. E o resultado muitas vezes só interessa a mim mesmo. E o resultado ele é para alimentar muitas vezes o meu ego, é para me colocar num lugar de produção e de status onde eu sou reconhecido pelo que eu faço. E o fruto, eu estou olhando para um lugar onde realmente eu quero ser esse lugar de alimento, de sustento para as pessoas, de fazer a diferença. E, inclusive, você já passou pela experiência de comer uma frutinha gostosa? É muito bom esse negócio. E eu não quero mais esse caos para minha vida nesse aspecto. Eu tô olhando e falando assim, cara, o que é produtividade de verdade? Então, produtividade não é essa larga escala, não é viver uma vida extremamente pressionada o tempo todo, mas também não é uma vida vagabunda, não é uma vida totalmente irrelevante com as coisas e negligente. Aqui do outro lado também existe uma sabedoria, e eu tenho pedido muito nessa temporada, a sabedoria divina para lidar com as coisas. Por que eu estou pedindo a sabedoria divina? Porque agora as decisões são menores, mas têm maiores impactos. Aqui eu faço menos coisas, mas as coisas que eu faço têm reflexos maiores, tem expansão maior, e pode ser que isso seja muito bom, pode ser que dê errado. Então precisa estar muito concentrado para fazer esse negócio acontecer. E eu tenho olhado, eu tenho feito muito menos coisas nessa temporada, e eu tenho visto que os frutos eles são muito mais como que eu posso te falar aqui? Eu tô colhendo muito mais frutos de fazer menos coisas, porque eu tô indo para um lugar de muito mais inteligência emocional, tô indo para um lugar de muito mais discernimento espiritual. Então, antes eu gerava muito os meus projetos, as minhas ideias, os meus objetivos num campo mental. E eu comecei a perceber como isso é perigoso. Por que é perigoso? A tua mente, ela só consegue ir até onde ela conhece. E normalmente ela conhece o que você já viveu, o que você já ouviu, o que você já viu. Então é limitado. E principalmente se você vem de um lugar onde você cresceu com algumas crenças limitantes muito poderosas. Então você vai criar alguma coisa que está sempre limitada à tua mente. E eu comecei por um lado sobrenatural, de trabalhar o meu espírito para trazer revelação, não da mente, mas do espírito para fazer coisas diferentes. E isso está sendo extraordinário porque eu estou olhando e falando assim, cara, eu não pensaria nisso. Então é um insight que não é gerado por mim, mas ele é gerado através de mim. E é uma questão de conexão. Então nós passamos uma temporada aí de jejum, foram 21 dias abrindo espaço para que o Espírito de Deus falasse com a gente. Óbvio que o nosso foco era sobre um movimento que acabou de acontecer, 5 estádios lotados, o Brasil sendo abençoado pela glória de Deus de uma forma que a gente nunca viu antes. O motivo número 1 era esse, mas automaticamente quando você se coloca nesses lugares, você experimenta muitas coisas diferentes também. Outras áreas da tua vida são atacadas por isso também. Então eu comecei a observar e dar muito espaço e simplesmente permanecer num lugar onde não é mais sobre mim. E aqui parece muito doido isso, mas o teu cansaço é um reflexo de você querer fazer e tomar todas as decisões o tempo todo. Isso vai te levar para um esgotamento físico, mental e emocional muito rápido, porque é tudo sobre você. A pressão é em cima de você. E eu tenho olhado hoje, a gente lidera alguns movimentos, e o que me estressava antes nos movimentos, hoje eu olho e falo, cara, isso aqui é simples, porque não é sobre mim. Então, até hoje de manhã aconteceu um episódio muito legal, que na verdade começou ontem à noite esse episódio, né, da minha vida. Eu tô treinando jiu-jitsu, e eu tô treinando, aí ontem eu saí do tatame, fui fazer outras coisas à tarde e esqueci o kimono no carro. E, gente, que isso é uma coisa pra feder aqui, mano, meu Deus. Só que eu tava extremamente cansado, assim, eu dormi apenas 2 horas na noite anterior, então eu tava muito cansado. E eu falei pra Pri, era mais 6h30, eu falei assim, amor, você dá conta aí dos meninos, coloca eles pra dormir, e pra eu subir e dormir. Ela falou,
vai lá, fica tranquilo. Então eu fui dormir, o menorzinho quis ir comigo, então ficamos ali mais ou menos uns 20 minutos na cama, ele não queria dormir de jeito nenhum. Aí eu falei assim, pô, moleque, vai lá encontrar tua mãe, vai. E nessa hora, quando ele saiu da cama, eu lembrei que eu não tinha tirado o kimono do carro, mas eu ia ter que treinar cedo. Meu treino é bem cedo. Aí eu liguei pra Pri, falei assim, amor, vai lá no carro, tira o kimono pra mim, por favor, e estende em algum lugar pra secar, pra sair o cheiro. Porque eu sei que se eu saísse da cama, eu já ia despertar de novo e não ia conseguir dormir, né? Ela falou, tá bom, pode deixar. Aí eu acordo hoje, cedinho, tô lá procurando, tem 3, 4 varais em casa ali, eu procurei em um, não tava, ele pode estar no outro, não tava, fui ver no terceiro, não tava, fui ver no quarto, não tava, e na hora subiu aquela, sabe? Aquela travadinha no coração assim. Falei, pô, esqueceu de tirar meu kimono? Caramba, meu. E ao mesmo tempo eu falei, é só um kimono. Só que automaticamente, quando você pede um favor para uma pessoa, você gera uma expectativa que ela vai fazer, ainda mais quando isso vai... tem impacto nos teus próximos ações, nas tuas próximas ações, né? Aí eu falei, tá lá no carro. Aí fui pra garagem, olhei, tava lá no carro, falei assim, antes de abrir a porta eu pensei, se tiver fedido, eu vou sem kimono pro treino, fico assistindo, aprendo as coisas lá e depois eu faço. Por que eu tô falando isso? Eu tô num lugar da minha mente tá tão leve que eu não preciso reagir à situação falando assim, pô, meu, você esqueceu de tirar meu kimono do carro, comprometeu o meu treino. Então, antes de deixar essa emoção me dominar, eu subi isso pro meu campo mental, processei essa informação, fiquei quietinho, cheguei depois do treino e tudo bem, só passei um perfuminho de puta, também de leve, sabe? Tá aquele negocinho que eu falei, se tiver fedido aqui, vou estar treinando com os caras pelo menos, porque ninguém merece ficar, né, sentindo o cheiro de fedor dos outros. Mas cheguei em casa e num tom de brincadeira, eu, assim, sem ironia, sem nada, eu falei assim, amor, que você esqueceu ontem? Aí ela, puta, lembrei. Então assim, e aí virou algo divertido, leve, que antes normalmente era um pequeno estresse do dia. Só que aí você tem um pequeno estresse do dia, com outro pequeno estresse do dia, com outro pequeno estresse do dia, você termina teu dia extremamente cansado, chateado, você se sente improdutivo, como se as coisas não estivessem acontecendo. Então, foi um treino incrível, então eu preferi contar pra ela como é que foi o treino, bom e tal, gostoso, do que ir lá e ficar reclamando porque ela não fez um favor que eu tinha pedido. Isso é uma das situações que eu tenho vivido nessa última temporada, que eu tenho falado, vale muito a pena sair dessa produção em massa, onde você quer passar o carro por cima de todas as coisas e torna tudo prático demais ao ponto de não ter tempo de processar e discernir, para viver esse outro lado aqui onde eu quero fazer menos coisas, quero estar mais consciente do que eu estou fazendo e o impacto do que eu faço é muito maior, é muito mais abrangente. Então, dica para você, cara, você já viu que as tuas metas, teus objetivos, tem uns que vão dar e tem outros que não vão dar. Você precisa tomar uma decisão se você quer sustentar ou não esses objetivos. Quando você for para a parte de estratégia, nós já falamos disso aqui nos últimos episódios, já deixei descrito para você, procura lá nos últimos episódios como desenvolver a estratégia. Cara, entenda a tua logística e se você está disposto a passar por esse negócio. Então, obviamente que você não vai anular em você o teu potencial, mas tem que ver se realmente faz sentido e se é para essa temporada para você viver algo como isso. Então, revisa as tuas metas, olha para essa questão de produtividade de uma outra perspectiva, não é mais sobre atingir a expectativa dos outros, mas é você poder, eu chamo isso de câmbio celestial, é você ter uma vida que aquilo que você gerou de frutos te coloca num lugar de status no céu e não na terra, porque isso vai te levar dia a dia a ser aprovado por Deus e não impactar só e não ser aprovado pelos homens, porque ser aprovado por Deus vai te dar legalidade e autoridade para aquilo que você faz aqui na terra impactar a vida dos homens. Lutar para impactar as vidas dos homens na terra não necessariamente vai te dar um espaço de aprovação de Deus. Então eu estou indo muito para esse lugar de buscar muito mais a aprovação de Deus em tudo que eu faço, no trabalho, com a família, em todos os aspectos, do que, porque assim, as técnicas são muitas, as oportunidades são diversas. Então se você fizer essa pergunta e antes de encerrar esse episódio aqui, faz essa meditação. Acho que esse é o tempo aqui de você pegar 1 minuto, 2 minutinhos, respira fundo e imagina as tuas próximas décadas de vida
Inclusive eu tava com um amigo esses dias e aí eu tava falando com ele precisava tomar uma decisão importante. E no meio da conversa sobre a decisão importante, eu falei, cara, imagina os teus filhos 10 anos depois. O como essa decisão de hoje vai impactar 10 anos da vida da tua família. E ele falou, caraca, isso está explodindo na minha cabeça. Então, as decisões que você vai tomar agora, meditando aqui nesse pós-podcast aqui, vão impactar os teus próximos 10 anos. Medita sobre isso. E eu tenho certeza que você vai chegar nesse lugar de clareza mental para tomar essas decisões. E tenha paz no teu espírito com essas decisões. E isso até é pauta do nosso próximo episódio, aqui do Holy Flow 7.8 Cast. Quero contar para vocês sobre algumas decisões que eu tomei na minha vida. Vou soltar a bomba aqui para vocês em primeira mão. São decisões que impactam totalmente o meu futuro, o futuro da minha família e de alguns negócios que eu tenho também. E vocês vão ouvir isso aqui em primeira mão. Mas para ter acesso a isso, já se inscreve aqui no canal, ativa as nossas notificações para você não perder. Nossos episódios são semanais. Envia para os teus amigos que em pleno fevereiro já estão cansados também e estão já está com a energia lá embaixo, sendo que deveria estar com o tanque cheio ainda. Envia para esses caras aí, porque com certeza eles vão receber uma mensagem que precisam para despertar a vida deles nessa temporada. Obrigado por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde eu vou soltar a bomba para vocês.